Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, abordaremos o tema da lição de número 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. O texto bíblico desta lição está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 até o 6. O meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender que o novo nascimento é uma experiência espiritual transformadora que ocorre no momento da conversão, que nós chamamos de regeneração, nos possibilita um relacionamento mais íntimo com Deus, nos capacita para o desenvolvimento da vida cristã e que essa transformação é uma operação do Espírito Santo na vida do cristão. Amados, o encontro de Jesus com Nicodemos é um dos diálogos mais ricos do Evangelho de João, se não de todas as Escrituras. Provavelmente esse encontro tenha ocorrido em Jerusalém. A Bíblia não diz o local, mas pelos episódios que estão relacionados com esse fato, podemos deduzir que o encontro foi em Jerusalém. Mas não importa. O que é mais importante nesse encontro é que ele nos traz lições preciosas sobre a nossa relação com Cristo e, principalmente, sobre a importância do novo nascimento na vida cristã. Nós estamos vivendo uma fase de um cristianismo muito superficial, de um cristianismo apenas nominal, onde a preocupação está muito mais com a aparência do que com a essência. Ser cristão, de acordo com as Escrituras, é ser nascido de novo. Paulo, ao escrever aos Coríntios a sua segunda epístola, ele diz no capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, portanto, quando ele diz é uma nova criatura, ele se refere ao novo nascimento que é relevante na vida de uma pessoa. Esse encontro de Jesus com Nicodemos envolve uma autoridade religiosa, uma pessoa muito importante, um membro do Sinédrio e uma pessoa que conhecia a lei melhor do que a maioria das pessoas. Porque só por ele ser membro do Sinédrio havia essa exigência de que ele conhecesse profundamente a Torá. E isso Nicodemos conhecia, mas apesar da sua posição religiosa, da sua posição social, ele carregava dúvidas sinceras. Ele carregava dificuldades de compreender o processo de relacionamento com Deus na prática. E ele buscava respostas. E ele buscava respostas espirituais relevantes. E o que nós temos de relevante nesse encontro é que o ensino de Jesus sobre o novo nascimento nos faz refletir o que isso significa de fato. E que ser transformado, ser regenerado, é um ato de Deus nas nossas vidas. Como eu disse, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ninguém nasce de novo sozinho. Ninguém consegue ser transformado sozinho. Por melhor que a pessoa seja, por mais religiosa, por mais honesta, por mais bondosa, por tudo que ela tenha de características positivas, nada disso possibilita o novo nascimento sem a concorrência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E ao refletir sobre esses momentos, nós percebemos como a fé pode começar de maneira tímida. Veja que Nicodemos procura Jesus à noite. As circunstâncias desse encontro não nos é esclarecida nas Escrituras. Mas provavelmente Nicodemos o tenha procurado no momento em que ele não deveria ser visto,
Para evitar constrangimentos, para evitar tantos comentários, ele o procura à noite e numa conversa muito reservada com Jesus. Esse encontro de Jesus com Nicodemos é talvez um dos mais reservados que ele teve ao longo do seu ministério. Mas aquilo que começa de maneira tímida se transforma depois em uma postura de coragem, de fé, a ponto, como veremos mais adiante, de Nicodemos se levantar para defender Jesus diante do seu julgamento. Então, isso é importante. E, além desse encontro, como eu estava falando, nós temos mais 2 momentos em que Nicodemos aparece relacionado com Jesus. Como eu disse, no momento do julgamento, ele se levanta e declara para aqueles algozes de Jesus: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Porque ninguém queria saber disso quando Jesus estava sendo julgado. E ele se levanta e faz esta proposta. E uma terceira ocasião em que Nicodemos se encontra com Jesus, infelizmente já depois de Jesus morto, no sepultamento, ele se encontra com Jesus. Então, são momentos em que Nicodemos revela-se quem ele é, o homem que ele é, a maneira como ele agiu em relação a Jesus. Nicodemos, ele reconhece Jesus como um enviado de Deus. A própria palavra inicial de Nicodemos com Jesus mostra isso. No versículo 2 do capítulo 3, ele fala assim: Rabi. Só dele se referir a Jesus como Rabi, ele já reconhecia quem era Jesus e a autoridade dele, porque um Rabi, naquela ocasião, seria uma pessoa de uma altíssima consideração religiosa no meio do povo. Nicodemos reconhece isso e diz: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E note que Nicodemos aqui, como na maioria dos textos de João, ele se refere aos milagres de Jesus, que Jesus estava fazendo, como sendo sinais. Lembra da lição passada sobre a questão dos sinais, como foi o sinal da transformação da água em vinho em Caná? Então aqui nós temos uma outra afirmação a respeito do sinal como uma forma de manifestar a natureza divina de Jesus. Agora veja só, quem era esse Nicodemos? Nicodemos, ele era um fariseu. Logo, ele era uma pessoa que tinha uma postura relevante dentro da religião judaica. E ele era um homem instruído na lei, ele conhecia a lei profundamente, e nós sabemos disso porque ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio daquela época equivaleria, talvez, comparando assim de uma forma bem grosseira, a um senador, a um ministro do Supremo Tribunal nosso aqui. Era algo mais ou menos parecido com isso. E eu quero até abrir um parêntese aqui para falar sobre um pouquinho, só para a gente conhecer melhor o que era o Sinédrio. Veja que a palavra Sinédrio, ela vem do grego e significa assembleia ou concílio. Era a mais alta corte religiosa, política e judicial dos judeus, especialmente durante o período do Segundo Templo. Qual é o período do Segundo Templo? Foi o período que vai ali de cerca de 516, 520, quando é concluído o templo de Zorobabel, até o ano 70, quando o templo é destruído, mesmo depois de ter sido reformado por Herodes, foi embelezado por Herodes, ele é destruído pelos romanos no ano 70, quando os romanos invadem Jerusalém por conta daquela revolta, etc., que a gente sabe. Então veja, esse foi o Sinédrio, isso era o Sinédrio. Ele funcionava como um supremo tribunal judaico
era sediado em Jerusalém, ele funcionava no pátio do templo, tinha funções equivalentes a um senado, como eu disse, a uma Suprema Corte e conselho religioso. Em sua forma mais ampla, ele tinha 70 membros. Um sumo sacerdote, que era o presidente, anciões representantes das tribos e chefes das famílias influentes, tinha escribas, tinha mestres da lei, geralmente, como Nicodemos, um fariseu, e sacerdotes, principalmente saduceus. A gente sabe que os saduceus eram um grupo muito seleto. Os fariseus eram teologicamente conservadores, defensores da Torá oral e da ressurreição. Se você quiser saber o que é a Torá oral, eu recomendo que você dê uma olhada, porque era a forma como eles interpretavam a Torá ao longo da convivência com as pessoas. Os saduceus, por outro lado, eram aristocratas, portanto eram ricos. Eles eram aliados ao poder romano. Era talvez um dos únicos grupos que estava do lado dos romanos no domínio que eles exerciam sobre o povo de Israel. E, como a gente sabe pela Bíblia, os saduceus eles negavam a ressurreição, negavam a existência de anjos e uma série de outras controvérsias eles defendiam. Mas como eles eram aristocratas, eles participavam de quase tudo que havia de importante e relevante na sociedade judaica. Quando o Sinédrio foi criado? Nós não temos uma informação precisa para dizer assim, foi em tal período ou foi em tal data. Existem algumas suposições. Uma delas é a que considerou o modelo mosaico, quando Moisés escolhe, sob orientação de Deus, 70 anciões para que ele pudesse administrar, governar o povo. Aí tem essa situação. Existe ainda uma possibilidade de ele ter surgido no período persa, no século V. Mas também não é muito clara essa afirmação. Talvez a origem mais correta, talvez mais confiável, seja no período helenístico, ou seja, no período interbíblico, provavelmente no século II a.C., quando os judeus viviam sob o domínio dos seleucidas. Aí, nesse instante, é provável que se cria essa instituição. Está relacionada à revolta dos macabeus. Por isso, talvez seja a mais confiável das origens do Sinédrio. Então, veja que quando os judeus conquistaram certa autonomia com os asmoneus, que eram da dinastia dos macabeus, formou-se um conselho governante em Jerusalém. Esse conselho, inclusive, foi reconhecido pelos romanos no ano 57 a.C. Então, talvez essa seja a principal das origens, que são várias, que pode apontar para o início do Sinédrio. O Sinédrio se reunia originalmente em Jerusalém, no átrio do templo, como eu falei. O que é que eles discutiam? O que é que era tratado no Sinédrio? Primeiro, doutrina, questões doutrinárias, como a interpretação da lei, por exemplo, questões jurídicas, pena capital, heresias, falsos profetas, tudo era discutido ali. Questões religiosas, pureza nos rituais, decisões sobre o sábado, entre as outras diversas coisas, e eventualmente até questões políticas. Eu fiz uma pesquisa, mas não encontrei muita coisa sobre o assunto, apenas suposições de que o Sinédrio ele tenha evoluído para o que é o Knesset hoje em Israel. O Knesset hoje é um tipo de senado que existe em Israel. E talvez o Sinédrio tenha evoluído para o que é hoje o Knesset. Como eu disse, ele vai permanecer em atuação até o ano 70, quando o templo é destruído, e quando o templo é destruído, aí ele perde a sua relevância. Agora, o que é interessante é que mesmo depois da destruição do templo, ele continua ainda atuando, e uma das possibilidades é que ele tenha dado origem ao judaísmo rabínico. Então é bom a gente ver isso aí. Agora,
O encontro de Jesus, voltando agora ao encontro de Jesus com Nicodemos, que era membro do Sinédrio, etc. Ele foi ter com Jesus de noite, como eu disse, talvez com medo de ser visto pelas outras pessoas, e ele, que era uma pessoa tão importante, ser visto procurando um mestre como Jesus, uma pessoa que ainda não tinha sido, que não era confiável, que não era reconhecida, então seria um tanto quanto constrangedor. Então ele vai à noite, ou talvez também para ter uma conversa mais reservada, que é o que acontece. A conversa entre Jesus e Nicodemos é uma das mais reservadas que ele tem, embora seja uma das que tenha lições mais importantes na nossa relação com Deus. E isso revela, como eu disse, como muitos ainda hoje se aproximam de Cristo em silêncio, mas buscando, como Nicodemos, respostas muito sinceras sobre suas dúvidas, sobre suas dificuldades. Nós precisamos entender isso. E nós aprendemos ainda que a salvação é oferecida a todos. Nicodemos era um homem que talvez fosse considerado alguém que jamais pensaria a respeito de sua salvação, por conta de sua posição social, sua posição religiosa, seu conhecimento religioso e tudo mais. Mas o que a gente aprende com isso é que a salvação é oferecida a todos, independentemente da posição ou prestígio. Deus conhece, amados, o coração, e coração sincero, mesmo que as pessoas cheguem de forma tímida, cheguem de forma silenciosa na presença dele, ele vai atender. Eu acho interessante, há um escritor inglês chamado Richard Baxter, se não me engano do século XVI, XVII. Richard Baxter, ele era um calvinista, mas ele era um calvinista que tinha um pensamento mais abrangente a respeito do processo de salvação. E ele dizia o seguinte: é uma das teses que ele defende, que a gente chama hoje de baxterianismo, que é o seguinte, que de fato o Senhor escolhe aqueles que vão ser salvos, porque está nas Escrituras, não há como negar que as escolhas Deus faz de fato. Mas por outro lado, Baxter nos ensina, principalmente num dos livros que ele escreveu, chamado Descanso Eterno dos Santos, em que ele diz que mesmo Deus sendo soberano, que escolhe, elege aqueles que vão ser salvos, ele jamais rejeita aqueles que se aproximam dele. Então a gente vê nisso, Nicodemos é uma dessas pessoas que chega para Jesus, de forma tímida, de forma reservada, mas ele chega para Jesus querendo saber de Jesus algo que era relevante para a sua vida. E isso é muito, mas muito interessante. Nicodemos, amados, ele pensava que conhecer a religião era importante, mas a gente percebe que ele não conhecia. Na verdade, ele conhecia algo da religião, mas não conhecia o reino de Deus, que era algo muito superior à religião, eu diria, formal daquele momento. E Jesus apresenta para Nicodemos algo que ele nunca tinha imaginado a respeito da religião. Quando Nicodemos chega para Jesus e o elogia, dizendo que ele era claramente uma pessoa vinda de Deus, Jesus simplesmente fala para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos fica tão perplexo quando ele ouve isso, que ele pergunta para Jesus a coisa mais, eu diria, mais ingênua do mundo, quando ele fala: mas Senhor, como que eu, sendo adulto, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? É algo assim quase incompreensível de que um homem numa posição de Nicodemos tivesse uma dúvida como essa. Mas veja, a inquietação dele revela, como muitos hoje, sabe, é que apesar de religiosos, sentem ainda um vazio espiritual. Amados, a religião em si, ela não preenche
as necessidades espirituais de um ser humano. A religião é um fato legal, mas não transforma uma pessoa. E a gente vê isso nitidamente no ministério de Jesus com as pessoas que o procuram. Nicodemos é um deles, Jairo é outro, e tantas outras pessoas que conversaram com Jesus, que eram religiosas, principalmente fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei. Todas essas pessoas chegavam para Jesus e todas essas pessoas eram religiosas de verdade, não tenha dúvida disso, mas o ser religioso não é importante se você não tem um relacionamento perfeito com Deus. Esse sim é importante, sabe? Então nós precisamos refletir numa coisa. Há muitos que hoje frequentam as nossas igrejas, irmãos. Estão do nosso lado, às vezes até participam da ceia conosco, estudam as mesmas Bíblias que nós estudamos. Sabe de uma coisa? Conhecem a palavra de Deus até, mas nunca passaram pela experiência do novo nascimento. Não se assuste, eu não estou ofendendo ninguém dizendo isso. Mas é porque muitas pessoas se preocupam tanto com o legalismo da religião, que se esquece que a religião não visa isso, ela não busca isso. A religião ela não tem o poder de levar o indivíduo a ter a consciência de sua pobreza espiritual, da necessidade de um envolvimento de verdade com Cristo. A religião ela é dogmática. A religião tem um significado legal, mas não transforma. Então nós precisamos refletir sobre isso. A regeneração, que nós chamamos de novo nascimento, ou o novo nascimento que nós chamamos de regeneração, é algo que só se opera na vida do indivíduo quando ele reconhece a grandeza de Deus, a necessidade de ele se aproximar do Senhor. Então veja aqui, vamos pensar numa coisa, aqui agora. O que significa na prática nascer de novo para você? A lista eu queria que você fizesse agora pelo menos 3 razões pelas quais você tem certeza de que você nasceu de novo. Só 3. Não precisa mais do que isso. Mas pense, mas comece a refletir sobre isso. Isso é importante, porque isso vai te dar convicção de sua relação, de sua intimidade com o Senhor. Sabe? Porque nascer de novo, irmãos, necessariamente exige uma nova natureza em nós. Nascer de novo é algo que é muito, mas muito relevante. Porque nascer de novo é aquilo que podemos dizer de verdadeira transformação. Talvez o melhor exemplo que a gente possa ter hoje para falar sobre o que significa essa transformação, imagine, por exemplo, a metamorfose que ocorre entre uma lagarta e uma borboleta. É isso que acontece na vida cristã. Nós somos transformados de lagartas para borboletas. Sabe, mudamos não só a aparência, mas mudamos a nossa essência, a nossa natureza é mudada a partir do novo nascimento. Eu diria que o novo nascimento, ele possibilita 2 mudanças radicais na nossa vida. Primeiro é a metamorfose, que é a mudança no corpo, como de uma lagarta, uma borboleta. E a outra é a que nós chamamos de metanoia. A metanoia é a mudança que nós passamos de mente. Nós passamos a perceber o mundo, tudo que nos cerca, com outra perspectiva. Isso a gente chama de metanoia. É a mudança de pensamento. É a maneira como eu passo a ver o mundo a partir do novo nascimento. E isso nós não podemos esquecer de modo nenhum. Amados, o novo nascimento é mais que mudar
de religião. É um processo, como eu já disse, a gente chama de regeneração. É uma mudança completa que deve ocorrer na vida de uma pessoa. O novo nascimento, ele muda não só o que cremos, mas também como vivemos. Olha o que o apóstolo Paulo disse, aliás, eu já citei essa referência, mas olha o que o apóstolo Paulo diz quando ele fala do novo nascimento. Ele diz assim: irmãos, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é um novo nascimento. Ele declara isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, como eu já disse. Então, é importante você entender isso. O novo nascimento é uma transformação que afeta desejos, valores, decisões e escolhas. Isso envolve, essas 4 condições, nos envolve plenamente 24 horas por dia, que é o que a gente está fazendo. Então, reflita sobre isso. Veja só, o que mudou na sua vida após você ter encontrado Jesus? Eu vou, como no exemplo anterior, eu quero que você aliste 3. Só 3 características que mudaram na sua vida a partir do seu novo relacionamento com Cristo, a partir do seu novo nascimento, a partir de sua regeneração. Porque isso é que eu digo, que não basta estar na igreja, é preciso nascer de novo, como Paulo ensinou aos Coríntios. Ser membro de uma igreja, eu diria, não é o mesmo que ser regenerado. Aliás, por incrível que pareça, existem muitas pessoas que não são membros das nossas igrejas, mas que são nascidas de novo. Você pode até contestar isso, mas o contrário é verdade. Muitas pessoas que estão nas nossas igrejas e são membros das nossas igrejas, eu diria, irmãos, que por incrível que pareça, que até tenha cargos ministeriais, como diácono, presbítero, evangelista, pastor, que não são nascidas de novo. Então é muito mais sério isso do que a gente pode imaginar. Veja que todos nós, sem exceção, dos nossos mais humildes membros das igrejas até os nossos pastores mais importantes, se é que tem pastores mais importantes, mas aqueles que ocupam cargos mais relevantes, todos nós precisamos de uma conversão sincera, honesta, de realmente reconhecer toda a nossa pequenez, a nossa necessidade de uma relação perfeita com Cristo. Eu diria que não há vida cristã sem arrependimento e fé pessoal em Cristo. Sabe? Aqui eu quero, inclusive, chamar a atenção de algumas pessoas que são muito religiosas. Eu conheço pessoas muito próximas a mim que são muito religiosas. Mas a religião, ela não muda as pessoas. O conhecimento religioso ou qualquer outro tipo de conhecimento, ele não muda as pessoas. A única coisa capaz de mudar alguém é quando ela nasce de novo. E esse novo nascimento precisa ser evidenciado por uma transformação, como eu disse, por uma metamorfose. Mas mais do que uma metamorfose, também é preciso que apareça um processo que a gente chama de metanoia, que é a maneira diferente de ver a vida religiosa. Aqueles valores que para nós são tão essenciais, como era para um fariseu, para um saduceu, para um mestre da lei, que eles não abriam mão. Jesus simplesmente troca todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria deles. Ele troca por uma frase bem simples: novo nascimento. Só isso. A ação do Espírito Santo é imprescindível na nossa regeneração. E a regeneração é algo espiritual, invisível, mas perceptível na vida de uma pessoa. É necessário que alguém que nasça de novo evidencie isso. Não apenas no seu interior, mas também no seu exterior. O Espírito Santo, a partir dali, ele nos convence do pecado,
ele nos revela Cristo. E ele nos vivifica do ponto de vista espiritual. Porque Paulo diz que antes estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Veja, essa é a condição de todo ser humano, de toda a humanidade. Mas para que nós tenhamos vida, é necessário nascer de novo. É necessário ser regenerado. E é isso que as Escrituras nos ensinam. Portanto, como que isso ocorre? Veja o que Paulo disse a Tito, no capítulo 3, versículo 5. Veja o que Paulo disse a Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça, que a gente acha que muitas vezes as nossas boas obras, o nosso modo altruísta, o nosso modo muito honesto, sincero, etc., nos traz novo nascimento. Paulo diz claramente, veja, não por obras de justiça, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Meu amigo, meu irmão, se você quer de fato experimentar uma vida cristã de verdade, coloque-se diante de Deus e peça para que Ele regenere sua vida e você passe a viver de acordo com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos orar para que a ação do Espírito Santo em nossas vidas produza mais do que desejo de estar na igreja, mais do que desejo de ser religioso, mas precisamos viver de acordo com o ensino dos evangelhos. Só eles podem nos fazer essa mudança. Por isso, é importante que nós nos coloquemos na presença de Deus, que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus e que a gente, de fato, se entregue a Ele. Veja que, ao procurar Jesus, Nicodemos sabia das suas necessidades espirituais. Ele era um homem religioso, mas ele sabia que só aquela religião que ele vivia não era capaz de transformar a sua vida. A primeira atitude de Nicodemos foi de humildade. Chamou Jesus de mestre, de rabi. Para um fariseu reconhecer isso numa outra pessoa que sem a credibilidade como Jesus era algo de muita humildade. Segundo, ele reconhece que Jesus vinha de Deus por causa do que ele mesmo aponta. Ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele reconhece isso. E uma terceira situação é que ele quebra o preconceito de procurar Jesus numa demonstração de fé inicial, ainda quase incipiente. Nós poderíamos chamar aqui Nicodemos de um perfeito neófito, aquele que é uma plantinha ainda, um brotinho muito simples, mas ele vai procurar Jesus. Então pensa numa coisa. Muitos ainda hoje resistem a Jesus por orgulho intelectual ou influência social. Nicodemos nos ensina a buscar a verdade com sinceridade. Posição social não resolve o nosso problema. Conhecimento intelectual, muito menos. Nenhuma outra capacidade humana pode suprir nossas necessidades espirituais, mas apenas Deus. E o novo nascimento é a única porta pela qual entramos na presença de Deus. Não são esmolas, não são boas obras, não é essa humildade que muitas vezes demonstramos ter, mas é o novo nascimento. A porta que abre todas as entradas possíveis para a presença de Deus. Então precisamos disso. Veja que essa experiência de Nicodemos com Jesus vai produzir frutos ao longo da vida. Agora já num período bem mais adiante, porque nós não sabemos qual o momento exato Jesus se encontra com Nicodemos em João capítulo 3. Mas, como o Evangelho de João não está em ordem cronológica, então a gente não pode dizer que foi no começo do Evangelho, foi no começo do ministério de Jesus.
Mas a gente sabe que ao longo dessa convivência de Nicodemos com Cristo, com a sua própria consciência, com seu novo modo de pensar, ele traz um relacionamento muito mais próximo de Jesus. Veja que quando os fariseus atacam Jesus, ele o defende. Ele lembrou os colegas que, segundo a lei, ninguém pode ser condenado sem ser ouvido. Isso tinha que ser uma postura de muita coragem. E mesmo sem declarar-se discípulo, ele demonstra justiça e prudência. E a gente pode perceber que isso tem relação com a experiência dele com Cristo. Agora, o que é que nós podemos dizer de hoje? Sabe, irmãos? Atualmente, quando nós defendemos valores cristãos, valores bíblicos em ambientes hostis, às vezes no trabalho, numa faculdade ou numa universidade, nos nossos círculos de amizades, nós estamos agindo também como Nicodemos. E como precisamos fazer isso, irmãos? Como precisamos fazer? Nós não podemos seguir Jesus secretamente. Nós precisamos declaradamente servi-lo e defender o ponto de vista que ele nos ensinou com toda firmeza, com toda convicção. Nós precisamos disso. Sabe, amados, Nicodemos torna muito próximo de Jesus. Veja o que diz o Evangelho de João agora no capítulo 19, versículo 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Sabe mais ou menos quanto pesa isso aqui? Uns 30 a 35 quilos de especiarias, de coisa que levou para preparar o corpo de Jesus. Era um cabo bem convicto do que estava fazendo. Nicodemos aparece novamente, agora ao lado de José de Arimateia, para cuidar do corpo de Jesus. Veja aqui, o que nós podemos refletir a partir disso? Irmãos, a fé pode começar de noite, no reservado, mas ela precisa se tornar corajosa e visível e exposta à plena luz do dia. Foi o que aconteceu com Nicodemos. Hoje, o discipulado precisa nos conduzir ao compromisso, como Nicodemos, que passou do sigilo para uma ação pública, para uma demonstração pública de suas convicções novas com Jesus. Amados, o diálogo entre Nicodemos e Jesus nos mostra que o novo nascimento é uma exigência absolutamente importante para o reino de Deus. E não importa, sabe, o quanto uma pessoa seja religiosa, honesta, educada, respeitada e tantas outras qualidades possa ter, sabe, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, reflita sobre a sua vida, sobre o seu destino eterno. Você que é uma pessoa convicta de sua religião, você que é uma pessoa que tem confiança absoluta que você é uma pessoa religiosa, mas pense, a religião não muda. O que muda é o novo nascimento com Cristo. E a fé que começa com perguntas simples pode amadurecer para algo muito mais significativo. Comece a fazer perguntas. Faça perguntas. Não tenha medo. Converse com Deus. Sabe, eu sugiro que você leia o livro Atrevi-me a Chamar-lhe Pai. Ele é da editora, se não me engano, da editora Vida. E é a experiência de uma muçulmana que se converte. E ela tinha uma dúvida muito grande sobre a sua vida religiosa, porque ela era uma muçulmana convicta. E quando ela se converte a Cristo, ela entra em crise e uma dificuldade tremenda. E um dia, o que ela fez? Ela coloca na mão o Alcorão e na outra a Bíblia. E ela ora e pergunta, Senhor, qual dos dois estão certos? Ele diz, aquele que você pode me chamar de Pai. Então veja, coloque-se diante de Deus e
Veja como é o seu relacionamento de intimidade hoje com Deus. Reflita sobre isso. Tá? Nicodemos nos ensina que ninguém é tão alto que não precise descer para nascer de novo. Mas também que ninguém é tão perdido que não possa ser transformado pela ação maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas. E para que esse vídeo não fique tão longo como já está, eu quero apenas citar algumas aplicações para que você reflita. Primeira, examine-se à luz da Bíblia. Não olhe para a sua prática cristã, religiosa, não olhe para nada disso. Veja o que as Escrituras dizem. Para isso, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa estudá-las de verdade, com profundidade. Sabe, eu vou até exagerar aqui para você, que já é religioso, mas que ainda não experimentou o novo nascimento. Eu queria sugerir que você começasse a estudar a Bíblia, se possível, nas línguas originais. Faça isso e você vai ver o que pode acontecer na sua vida. E veja aqui, examine-se à luz da Bíblia se você já nasceu de novo. Se há evidências claras dessa nova vida em você, como Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, na segunda. Segunda, reflita sobre sua própria caminhada com Deus e ore, pedindo para que o Espírito Santo reafirme sua identidade como alguém regenerado, como alguém nascido de novo. Isso você precisa ter com convicção. Terceira, evite confiar na sua religião. Não importa se você é um evangélico, se você é um ortodoxo, se você é um católico, se você é um espírita ou qualquer outra religião que você defenda, não importa. Mas não confie nisso. Veja aqui, Nicodemos era uma pessoa que religiosamente era perfeita. E muitos confiam como ele no sistema religioso. Mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. E você precisa disso. Não se esqueça. Quarto, assuma sua fé publicamente. Sabe, irmãos? Como a gente brinca às vezes, tem muitos crentes que são agentes secretos. Não é? Servem a Deus, mas de forma muito secreta, sabe? Veja que a trajetória de Nicodemos mostra que a fé deve crescer até se tornar um testemunho público da sua convicção ao lado de Cristo. E, finalmente, 5. O novo nascimento é uma mudança que precisa ser nutrida com oração e sensibilidade espiritual. Ore para permanecer sensível à voz do Espírito e renovar a sua entrega diariamente ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Até a nossa próxima lição.